Rodrigo, se você puder me dar um retorno pelo WhatsApp, que se tá tudo ok, som e imagem. Carregou, ok. Vamos esperar só uns minutinhos e a gente já começa. Ok. Eu vou só um instantinho. Boa noite. Já tô vendo aqui a Isabel, tá aí. A Lili Pérez. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí, gente? Isabel, me dá um retorno aí, tá ok? Adriana, boa noite. Boa noite, Denise. O pessoal tá chegando aí aos poucos, né? Espero que estejam me ouvindo bem, que esteja tudo dentro aí da, da normalidade que a gente está conduzindo, né? A Selma também, boa noite. A Denise que está ouvindo bem. Ai, que bom. Fico sempre apreensiva. Será que está indo bem a imagem? Está indo bem o som? Está indo, né? Enfim. Sempre existe uma preocupação, uma certa tensão no início, né? Mas tá bom. Se vocês estão me dando aí um feedback positivo, eu já fico tranquila, aliviada. E então vamos começar, né? Prazer imenso, mais uma vez, poder estar com o pessoal do Leonor, né? O Leonor é uma casa que eu amo de coração, assim, uma coisa muito, muito forte, porque eu tenho uma história de vida com o Leonor, né? A minha evangelização e parte da mocidade eu fiz lá. Depois acabamos mudando de cidade e eu tive enfim, buscar outros rumos, outros caminhos, mas o meu coração tem raízes no Leonor. E toda vez que eu estou lá, e agora não mais presencialmente, mas eu me sinto muito lá, eu sinto essa alegria imensa. E poder contribuir com essa casa que me ajudou tanto no meu processo de formação junto à doutrina espírita, é no mínimo uma oportunidade ímpar para eu poder agradecer. A palavra é essa mesmo, né? Agradecer, agradecer e agradecer. Então, uma boa noite a todos, que nós possamos aproveitar ao máximo esses minutos que vamos estar aqui, lembrando sempre que o propósito maior é, obviamente, nos conectarmos com Jesus e colocarmos aí essa prática realmente de relembrar os conceitos que o Cristo nos deixou, né, com o seu legado, e que a doutrina espírita esclarece com tanta majestade, né? Uma coisa tão bacana, tão tranquila, tão racional. Então, que seja uma noite muito gostosa e que nós possamos aproveitar ao máximo esses poucos minutos que nós vamos estar juntos. A situação ainda continua se estendendo para um processo de relação mediada, mas volto a insistir que isso não muda nada. Aliás, intensifica só a nossa necessidade de perceber o outro a partir da vibração. Então, eu acho que vocês aí me percebem, né, ou percebem as minhas vibrações, como eu também aqui percebo as vibrações de vocês. Então, que nós possamos fazer um combinado, né, que nós tenhamos essa junção realmente de boas vibrações, para que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece com tanta maestria, né? O título que eu escolhi para hoje é esse, né? Amar ao próximo como a si mesmo,
cuja base doutrinária está atrelada ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11. Escolhi esse tema, embora ele seja um tema recorrente, né? Há quem diga, inclusive, nossa, vou falar de novo sobre amar próximo como a si mesmo. Mas veja, eu penso que esse é um tema que nos fortalece, principalmente nesta hora, né? E penso que Jesus quer, neste momento, que nós façamos uma reavaliação dos valores daquilo que nós elegemos até aqui, para que possamos seguir, né? Que possamos nos reencontrar como espíritos. Então, esse é o título da nossa conversa de hoje: amar o próximo como a si mesmo. Mas antes de nós iniciarmos, né, esse processo de avaliação desses conteúdos, é de suma importância que nós façamos uma oração e que essa oração permita que nós, através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos, nós possamos trazer Jesus mais próximos de nós, porque ele já está aqui, ele já está conosco. Basta apenas que nós tenhamos essa convicção no nosso coração, mas é importante que nós alinhemos esse pensamento e esse sentimento para que realmente ele se sinta à vontade e que nós possamos aproveitar ao máximo sua presença. Então, me permito fazer a oração e vou fazer a oração lida, porque eu acho que existem muitas orações, muitas vibrações que fazem parte do contexto, inclusive, do Evangelho, e que trazem realmente uma forma inusitada de nós nos encontrarmos com Jesus. Essa em especial. Diz assim: Senhor, no silêncio desta noite que se inicia, agradecemos de coração pela maravilhosa oportunidade de vida que o dia de hoje nos ofereceu. Que seus ensinamentos nos façam olhar o mundo com os olhos cheios de amor, cheios de paciência, de um modo compreensivo, manso e prudente, e que durante essas horas de estudo possamos aprender mais, enriquecendo nossa alma de amor e de sabedoria. Que possamos ver além das aparências e enxergar em nossos irmãos o bem que habita em cada um deles. Cerra nossos ouvidos a todo tipo de calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que só o amor habite em nosso espírito e que sejamos cada vez mais alegres e bondosos. Reveste-nos, Jesus, do seu amor bendito, da sua benevolência e que no decurso deste estudo de hoje possamos sentir tua presença única. Que assim seja. Então vamos lá, né? Já plenamente conectados com Jesus, abro esse nosso encontro, lembrando aqui que Jesus fez uso de um recurso extraordinário para se comunicar com as pessoas em sua época, né? E aí ele usava muito das parábolas para poder transmitir esses conceitos que àquela época não poderiam ser percebidos de uma maneira tão leve ou de uma maneira tão mais simples. Então, esse é o método que ele usou, o método comunicacional que ele usou, e que hoje nós nos valemos para entender qual é essa dinâmica. E aí, num dos trechos que são relatados no Evangelho, consta lá que entre os fariseus, um que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Então, eu vejo nesse primeiro momento em que se relata essa relação, essa inter-relação que Jesus estabelece com as pessoas que estavam ali ao seu redor, um indivíduo que, na verdade, queria testar Jesus na sua paciência, na sua inteligência, né? Mas Jesus prontamente respondeu a esse fariseu que se julgava, então, doutor da lei, e diz a ele: o primeiro e maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu espírito. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, com muita sabedoria, com uma complexidade extraordinária no seu conhecimento, mas de maneira mansa, de maneira amorosa, Jesus esclarece para todas aquelas criaturas que ali estavam, que na verdade não deixam de nos representar se não fôssemos nós mesmos que estivéssemos ali, né? Então ele ressalta dois mandamentos que fazem com que nós mantenhamos a conduta espiritual sem que haja possibilidade de nós nos perdermos no caminho ou errarmos, né? Então ele diz que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, porque Deus é o nosso Pai, porque Deus é o nosso Criador, né? E é Ele quem alimenta a nossa alma e o nosso espírito. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos concede as oportunidades de aprendizado como esta que nós estamos vivendo agora, que é a oportunidade da reencarnação, a chance de termos um corpo físico onde habita o nosso espírito, para que nós realmente coloquemos em prática os nossos propósitos de nos melhorarmos e os ensinamentos que ele nos ensinou. E o segundo mandamento, que também nos leva a uma conduta irreparável, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vejo nessa frase uma extraordinária condição de qualidade no sentido absoluto. Muitas vezes a gente fala assim, não, foram os japoneses que inventaram padrões de qualidade, os americanos. Não, com a simplicidade máxima e com a sabedoria máxima, Jesus determinou aquilo que deveria ser o padrão de qualidade para todos nós em quaisquer circunstância. Então, se eu tenho a capacidade de entender que tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, aqui já estabeleço o maior e máximo patamar de qualidade que eu posso estabelecer. Por quê? Porque jamais farei ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim. Então, nesses dois mandamentos, Jesus encerra toda a possibilidade das leis que viriam a seguir, né? Tá tudo, todas elas estão concatenadas com esses dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus, e segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. E nesse sentido, ainda no Evangelho de São Mateus e de São Lucas, Jesus faz de maneira muito amorosa e bondosa duas inserções extraordinárias. Ele diz assim: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E em São Lucas, ele reitera essa mesma fala, dizendo: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, existe na sequência dos evangelhos, de forma reiterada, a percepção de que Jesus espera de nós muito mais do que aquilo que temos oferecido até aqui, né? Ainda conservamos instintos muito individualistas, né? Muito egoístas, e isso às vezes dificulta a nossa capacidade de entender o grau e a essência dessas mensagens que Jesus postulou à sua época. Mas não há nada de extraordinário nisso. Não há nada de extraordinário. O que está se impondo agora, e neste momento é extremamente importante, é que nós tomemos consciência de que não há mais por que perder tempo. Se já temos o conhecimento necessário, precisamos fazer jus à prática deste conhecimento. Nós já tivemos a presença do Cristo, temos a doutrina espírita que nos oferece todo o respaldo e todos os recursos necessários para que nós, a partir de agora, não tenhamos mais uma atitude omissa em relação àquilo que devemos fazer. E aquilo que devemos fazer está claro,
Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E sempre, sempre desejando ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim mesma. Então, se eu penso desta maneira, impossível imaginar que eu desejaria ao outro menos ou algo de ruim, porque jamais caberia isso para mim mesma ou para nós mesmos, né? Então, no Evangelho, os Espíritos dizem assim a respeito da lei do amor: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então, é evidente que nós estamos em franco progresso, né? Se tivéssemos que fazer uma avaliação e uma varredura sobre todas as oportunidades de reencarnação que nós tivemos até aqui, e aí sim, né, com a grande chance de enxergar o passado, de ver, nós diríamos que conseguimos já galgar algum grau de evolução em relação à lei do amor. Claro que há diversos níveis de evolução para os diversos espíritos que habitam, principalmente o nosso planeta, não é? Mas a fase de instintos e a fase de sensações já temos condições de superar, porque estamos respaldados pelo conhecimento. Então, atingir a condição de sentimento requer instrução e depuração. A parte que cabe à instrução, nós já atingimos, já conseguimos, e de maneira consagrada, né? Se considerarmos todo o apoio que a doutrina espírita nos oferece, isso já seria elementar para entendermos que podemos alcançar a fase de sentimentos a que se referem os espíritos em relação à lei do amor. Entretanto, cabe aqui ressaltar que só a instrução, ou portanto só o conhecimento, isso não nos dá condição de nos revelarmos como espíritos numa condição já mais avançada, né? Onde os sentimentos estão mais presentes. Então, o que nos cabe neste momento? Avaliar as circunstâncias sob as quais nós estamos sendo submetidos. E não poderíamos alegar posteriormente ignorância. Né? Não obstante, há o ditado que diz assim: a quem mais é dado, mais será cobrado. É óbvio que não se trata de ter alguém no plano espiritual que vai fazer um checklist sobre aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Essa tratativa, ela paira sobre o princípio da nossa consciência. É a nossa consciência que vai apontar, assim que despertarmos no plano espiritual e recobrarmos a nossa memória como espíritos daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. E entre elas, com certeza, estará a possibilidade de termos atingido sentimentos na condição de espíritos, porque fomos beneficiados, sem dúvida nenhuma, pelo conhecimento, pela instrução. Basta agora que nós coloquemos em prática esses conhecimentos, tratando principalmente da relação com os irmãos com os quais nós convivemos. Não vou lhes dizer que é uma coisa fácil, não é. Eu sou prova viva disso, né? Das dificuldades que ainda tenho, dos sentimentos, né? Das emoções instintivas e indomáveis que ainda habitam o meu mundo íntimo. Então eu sei que isso não é uma tarefa fácil, mas todas as vezes que eu considero pensar de maneira errada ou agir de maneira errada, imediatamente eu me lembro do tamanho da oportunidade que o conhecimento me oferece para que eu me mantenha íntegra nos meus passos, mesmo que as minhas emoções ainda não estejam alinhadas de maneira plena àquilo que Jesus gostaria. Então, eu penso assim, que não há por que nós ficarmos dizendo assim, eu tento, mas não consigo. É importante que nós façamos pequenos exercícios todos os dias. E como é que se revelam esses exercícios?
Todas as vezes que nós pensarmos num irmão ou numa irmã que é um desafeto nosso, seja encarnado, seja desencarnado, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, quando nós pensarmos neste irmão, nessa irmã, nós precisamos imediatamente recobrar a nossa consciência a partir do conhecimento, lembrando que Jesus recomendou que nós amássemos uns aos outros como ele nos amou e desejássemos ao outro aquilo que desejaríamos a nós mesmos. Ora, se nós resgatarmos esse pensamento, esse conhecimento na nossa mente, imediatamente nós vamos fazer uso também da nossa consciência, que não permitirá que nós insistamos em regredir esta lei, que é a lei do amor. E aí cabe, evidentemente, uma postura individual, porque esta é uma conquista individual. Não há que se falar em, embora eu tenha o conhecimento, alguém vai me ajudar a mudar meu mundo íntimo? Não. Eu mesma é que preciso fazer e buscar mudar isso em mim. Então, se me pegar pensando de uma maneira equivocada, eu vou usar essa expressão para não falar de uma maneira mais pesada, em relação a alguém, imediatamente eu preciso fortalecer o meu pensamento pelo conhecimento que adquiri até aqui. Então, Jesus diz assim que se deixamos que em nossos corações predominem os instintos, é porque, evidentemente, ainda estamos no ponto de partida. Muito distante, inclusive, daquilo que Jesus espera de nós. Então, cada vez que eu penso de maneira maldosa, com raiva, com rancor, com sentimentos horrendos em relação ao meu próximo, imediatamente eu preciso pensar que esses sentimentos não depurados me distanciam de Jesus e me colocam cada vez mais no retrocesso da minha condição como espírito, porque eu deixo de me depurar, deixo de fazer uso do meu conhecimento em prol de sentimentos nobres e caio no erro, né, secular de manter por predominância os meus instintos de uma maneira mais viva, né? Então a pergunta que cabe, e aí essa pergunta cabe para todos, né? Para mim também, é essa, né? Será que a essa altura da nossa evolução, considerando todas as reencarnações que nós já tivemos até aqui, considerando também todo o avanço e o progresso que a humanidade já alcançou em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento intelectivo, em termos de exploração de um pensamento mais estruturado, será que em função de tudo isto já não é hora de nós abandonarmos esses instintos e colocar em prática a necessidade de desenvolvermos novos sentimentos, né? Percebendo a grandeza que é o amor, que resume toda a doutrina de Jesus? Poderíamos fazer aqui um minuto de silêncio. Cada um de nós em nosso mundo íntimo sabe que essa pergunta, embora ela seja dolorosa, ela é necessária. Até quando nós vamos continuar insistindo nos instintos? Até quando nós vamos continuar negando os ensinamentos que o Cristo nos deixou? Até quando vamos continuar desejando o mal? Lembrando sempre que todo pensamento, ele produz uma energia. E se nós estamos ainda numa condição de projetarmos pensamentos ruins, maldosos, maléficos, é esse tipo de energia que nós estamos propagando em nosso meio. E obviamente que isso nos afeta de maneira direta. Então, se eu ainda sou extremamente egoísta, preciso repensar na minha postura. Assim como quando nós usamos a máscara para nos protegermos e protegermos as pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos fazer desse exercício, que agora é uma imposição, né, por força da situação, uma prática na nossa vida.
E não é só a máscara que nós precisamos usar para nos protegermos e protegermos os nossos irmãos. Está nesta lista a mudança dos nossos sentimentos, a mudança dos nossos pensamentos. Porque já é hora, de fato, de nós darmos passos largos em direção a essa transformação que nos espera. Nós sabemos que o planeta está em condição de transição. Já vinha, né? Agora se acentua por força das circunstâncias. O que é que falta para que nós coloquemos a mão a fim de tirar essa névoa que nós estamos criando constantemente, evitando enxergar aquilo que é óbvio? E o que é óbvio? É praticar o amor, é praticar o bem. Ah, mas eu não consigo, eu não sou uma pessoa que faz isso de maneira clara, ou enfim, eu não tenho ainda essa condição. Façamos o que pudermos, com propósito firme. É melhor que nós é, observemos a necessidade de investir agora, neste momento, na prática, ainda que ela seja dolorosa, mas na prática verdadeira, do que nos enganarmos a vida inteira e depois chegarmos do lado de lá, né? E aí dizer o quê para nós mesmos? Ah, eu não matei, eu não roubei. Ora, não matar e não roubar nesse estágio de evolução onde se encontra a humanidade, eu diria que é muito pouco. Nós precisamos dar vazão aí a uma condição mais ampla daquilo que Jesus espera de nós e daquilo que nós podemos fazer em benefício de nós mesmos e em benefício dos nossos irmãos. Então, não podemos acreditar na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Isto cabe para os meus irmãos como cabe para mim também, né? Por natureza, nós somos bons, todos nós, né? O que nós fazemos por hábito é colocar a máscara da maldade. Então, não é que eu preciso criar uma máscara de bonzinho, não, porque bons todos nós somos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é bom. Então, a nossa essência, por natureza, é boa. O que nós precisamos é tirar essa máscara da maldade que se encerra e acompanha o nosso semblante e o nosso coração. Então, caríssimos irmãos, não vamos sufocar em hipótese nenhuma o germe que Deus depositou em nossos corações ao nos dar a vida, ao nos criar como espíritos, porque o amor é a essência de todos nós, sem exceção. Interessante que nesse processo de estudo do Evangelho, eu encontrei um pequeno trecho na Instrução dos Espíritos que diz assim, abre aspas, né? Já sabemos que nos mundos superiores o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, esse pequeno trecho do Evangelho evidencia que existem mundos onde o amor já é vivido de maneira recíproca. Os habitantes que lá se encontram, eles, numa condição, claro, mais adiantada, portanto, já num estado de apreciação de sentimentos mais nobres, esses espíritos realmente sabem o que é o amor. E aí, nessa proposta de comparação, os espíritos, acho que de uma maneira até a nos dar um alento, dizem que o nosso planeta, numa sequência natural e sensível para o progresso, permitirá que os habitantes que aqui vierem ou que aqui estiverem, passando, claro, por um processo de transformação social, atingirão esta condição prevista na lei sublime do amor a que Deus nos destina. Então, fadados estamos ao amor, fadados estamos ao progresso. Que coisa extraordinária sabermos disso.
Mas veja, Jesus e Deus esperam que essa consciência se revele aqui, e não só aqui na nossa cabeça. Por isso a necessidade de associarmos a instrução aos nossos sentimentos. E nesse sentido, cabe também nós pensarmos se a lei do amor é uma lei que se propaga e que coloca todos na mesma condição, quais serão os efeitos daqui a algum tempo para o nosso planeta? Fato é que já estamos nos preparando para essa condição, mas o esperado é que nós consigamos melhorar a nossa condição moral, né? Sermos pessoas melhores por natureza, sem necessidade, inclusive, de utilizar do conhecimento para adquirir o hábito e a disciplina do bem, né? Vamos ser naturalmente bons, portanto, haverá uma melhora moral do nosso planeta e a felicidade virá como consequência. Então, o melhoramento moral e a felicidade serão dois itens de ponderação para a vida terrestre. E não é isso que nós queremos? Se eu perguntar para qualquer pessoa, por mais vilã que ela seja, por mais maldosa que ela, qual é o seu propósito? É ser feliz. Né? Só que a felicidade precisa ser encontrada de maneira racional, como Jesus propôs, e não através de atos egoístas, impensados e que prejudicam, sobretudo, os nossos irmãos. Então, estejamos convencidos que tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo. Não existe acaso. Todo o orbe terrestre está sob os efeitos do comando de Jesus. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas tanta maldade, será realmente que Jesus está tomando? Está. Obviamente que esta condição a que nós estamos submetidos nesse momento ainda revela as fragilidades dos nossos sentimentos e das nossas emoções e do nosso grau de moralidade. Mas muito em breve, e por força da própria lei de evolução, os espíritos que reencarnarem aqui já terão uma condição natural de entender que nós não podemos mais praticar o mal. Pode ser que nós mais velhos, né, eu já estou com 50 anos, penso que talvez não consiga nesta encarnação ver essa mudança tão drástica, mas eu já consigo ver os prenúncios da mudança e também consigo entender que é minha responsabilidade me manter firme nesse propósito. Não porque alguém vá cobrar isso de mim, mas porque eu mesma vou cobrar da minha consciência de não ter agido da maneira que se esperava para agregar valor a esse estado de coisas que é o estado de um planeta melhor, né? Um planeta mais amoroso, onde as pessoas vivem de uma maneira tranquila, né? Sem medo, sem violência. Então, o convite que se observa no Evangelho de Jesus é esse, né? Que nós façamos a nossa parte aplicando todas as lições que nós recebemos do nosso querido Mestre Jesus e praticando desde já a permuta universal do amor. Se mantivermos esta chama viva em nosso coração, dificilmente poderemos achar que vamos desperdiçar esta encarnação. E a esta altura, nós não podemos mais nos dar esse luxo, né? Ah, não, na próxima encarnação eu vejo o que eu faço. Não dá mais. O grau de consciência, as oportunidades de aprendizagem, o conhecimento que nós temos nos leva a uma condição de sensatez. O agir é para agora, para ontem, né? E o agir requer que nós mantenhamos vivo no nosso pensamento esses dois mandamentos que Jesus deixou tão claro, que nós precisamos nos manter numa conduta de amor a Deus e de amor ao nosso próximo, desejando sempre o melhor para todos. E quando isso acontece de maneira espontânea, fato é que nós já absorvemos esse conhecimento e tornamos
este conhecimento um hábito, algo que está já introjetado na nossa alma e no nosso espírito. Então não há por que nós lutarmos contra a maré, né? O sentido, o caminho mais fácil e mais assertivo é caminhar no bem, é dar vazão às oportunidades que o bem pode nos trazer e nos oferecer. E precisamos nos sensibilizar, né? Acho que essa pandemia, ela é, na verdade, eu acho, não tenho certeza, né, que ela é, na verdade, uma grande chance para nós iniciarmos um processo que já deveria ter começado lá atrás, mas que nós, como espíritos incautos que somos, deixamos sempre, vamos sempre adiando, né? Adiando, 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 e agora a situação se coloca de maneira impositiva. Ou muda, né? E cabe a cada um de nós exercermos o nosso papel a fim de promover esta mudança para que todos possam usufruir de um planeta melhor, mais justo, mais sereno, mais feliz, como se já, como já se observa em outras casas, né? Porque Jesus diz que na casa de meu pai há inúmeras moradas. Em outras moradas, esta realidade, a que nós agora só conhecemos por ouvir dizer, já é uma verdade. E sabendo disso, por que é que nós também não podemos, desde já, idealizar esse encontro com essa verdade para que ela realmente nos coloque numa condição melhor? Então, meus irmãos, acho que esse é o grande recado da noite, né? Que nós façamos uma revisão em relação a esses dois compromissos a que Jesus nos chamou, né? A atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, desejando sempre fazer o melhor para aqueles que podem ser afetos ou desafetos, mas que a quem nós devemos ter todo o respeito, haja vista que devemos manter esse padrão de referência. Só posso desejar ao outro aquilo que eu gostaria de desejar a mim mesmo. E mesmo que isso seja extremamente difícil, e eu vou dizer para vocês que nós coloquemos o propósito acima de tudo. Não podemos perder a oportunidade da reencarnação que nos foi oferecida, de modo que não cabe tomarmos aqui uma escolha errada. E a escolha certa é amar ao nosso próximo como a nós mesmos e como Jesus nos amou. Acho que esse é o grande recado que eu queria deixar para esta noite. Espero que esse pensamento se mantenha vivo durante toda a semana, sendo lembrado e observado em todos os detalhes das relações com as quais nós mantemos, né? Que Deus nos ajude, que nos ampare e que nas horas mais difíceis, onde as tentações nos forçarem a errar, nós saibamos lembrar que a nosso dispor está a prece que nos liga e nos conecta a Jesus. E que Jesus está sempre em nosso socorro, está sempre ao nosso lado, nos amparando. Basta apenas que nós queiramos observar e sentir a sua presença. Então, agradecendo a Ele, mestre e irmão querido, eu encerro aqui fazendo uma prece em agradecimento. E essa prece, ela é pautada, toda ela, na palavra obrigado. Diz assim: obrigada, Senhor, pelo lar que nos dá, pelo pão que nos alimenta, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo aquilo que nutre o nosso espírito. Obrigada, Senhor, pelos nossos olhos, que contemplam a beleza e se iluminam diante da generosa e majestosa natureza. Obrigada, Senhor, pelos nossos ouvidos, ouvidos que nos foram dados para registrar a sinfonia da vida no trabalho. Obrigada, Senhor, pela nossa voz, a voz que ensina, que ilumina, a voz que fala de amor. Obrigada, Senhor, pelas nossas mãos, mãos que fazem as leis, mãos que trabalham o solo,
Obrigada, Senhor, pelos nossos pés, pés que nos levam a caminhar em Sua direção. Obrigada, Senhor, pelo nosso lar, mansão de glória, escola de amor. Obrigada, Senhor, pelo nosso teto, teto que nos abriga e onde podemos nos aconchegar. E mesmo que nada tivéssemos a lhe dizer, teríamos que dizer sim. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós nascemos, porque estamos aqui e porque te conhecemos. Obrigada, Senhor. Um beijo enorme no coração de todos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre. Obrigada aos companheiros, né, do Centro Espírita Leonor pelo carinho, aos amigos, irmãos que estão sempre em nosso apoio, oferecendo sem dúvida nenhuma essa chance como um trabalho e uma reflexão e o reforço do compromisso que todos nós temos com a vida, temos com Deus e temos com Jesus. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e que num futuro próximo nós possamos nos reencontrar para um abraço muito intenso. Beijo para todos vocês. Obrigada. Depois eu vou ler todas as mensagens carinhosas que foram postadas aqui que não pude, mas vou ler com o maior carinho e respondo a todas. Um beijo a vocês.